Vamos lá. Boa noite, gente. Que bom que vocês estão aí, que nós temos hoje muita gente inscrita e a gente espera ver todo mundo chegando aqui, tá bom? Mas eu quero dar boas-vindas a todos, a todas. Que alegria ter cada um de vocês aqui nesse nosso segundo encontro para aprendermos a usar as ferramentas digitais para compartilhar o Evangelho de Cristo e ajudar as pessoas a crescerem na sua fé no Salvador. Na semana passada nós demos um voo panorâmico, vendo as estratégias que a gente vai estar cobrindo nessa série de webinars, e eu creio que deixou a você um gosto de quero mais. E foi muito legal ouvir esse feedback também de todo mundo, tá bom? Bom, meu nome é Edson, eu sou diretor nacional do MGI Brasil, que é o Movimento Global de Igrejas, que é a nossa estratégia para a plantação de igreja, a estratégia da CRU, para ajudar a plantar igrejas em todo o mundo. Aqui no Brasil, nós somos conhecidos como Gerando Vida, é o mesmo ministério, com a mesma ênfase, com as mesmas prioridades. Em associação com o Ministério Digital da Cruzada, os missionários digitais, que é outra estratégia, né, um dos 4 componentes que a CRU tem como base para todo o seu movimento, nós estamos promovendo essa série de webinars para ajudar você a compartilhar sua fé, especialmente nesse tempo de pandemia. E hoje nós vamos aprender uma ferramenta fantástica, chamada de God Tools, ou Ferramentas de Deus. E nós temos 2 pessoas que vão apresentar essa ferramenta para a gente. A Jéssica vai estar explicando como usar o aplicativo God Tools, como acessar, como descobrir o que tem dentro dele. Então, ela vai estar passando um bocado de coisa bem legal para vocês, e depois o Felipe vai nos apresentar uma ferramenta que está ali dentro de uma forma mais especial, mais detalhada, que eu creio que vai encantar você. Vai ser muito, muito bom mesmo. Então, sem muitas delongas, vamos lá, né? Eu quero apresentar a Jéssica, minha amiga, companheira com quem eu tenho tido a alegria de dividir o ministério. Ela lá no Nordeste, ela é alagoana, lá de Maceió, e está servindo a Deus lá em Fortaleza, no Ceará, na bela terra cearense, onde eu já tive o privilégio de viver. E olha, Jéssica, Maceió é um dos poucos lugares do Brasil que eu não conheço, viu? Quero um convite lá da sua família para a gente ir lá conhecer aquelas praias bonitas, né? E a Jéssica, ela é diretora do Ministério de Campus para toda a região Nordeste. Tem feito um trabalho fantástico de envolver estudantes chaves para alcançar as universidades mais influentes ali do Nordeste. Ela vai estar apresentando para a gente como usar o plano de salvação usando o aplicativo God Tools. Jéssica, é com você. Obrigada, Edson. Obrigada pela apresentação e boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês nesse webinar. E nós vamos falar dessa ferramenta incrível, que é o God Tools e tudo que ele contém. É um aplicativo gratuito da CRU, que você pode baixar na App Store, e ele contém ferramentas de evangelismo que são simples, práticas, didáticas e muito importantes para esse tempo de pandemia, como o Edson bem falou. Elas são compartilháveis online para você falar com qualquer pessoa, inclusive compartilhar com a sua igreja, com irmãos. Isso é maravilhoso para colocar a palavra de Deus na mão das pessoas de uma forma que elas possam compartilhar. Então, a gente vai começar conhecendo o God Tools, uma visão geral, né? Então, vou começar mostrando para vocês a tela inicial do aplicativo. Se você já baixou, ele se parece com algo assim. Aqui nessa primeira, né, esse aqui é uma visão geral dele, você vê os aplicativos as ferramentas de evangelismo nessa aba inicial, chamada Minhas Ferramentas. Então, essas são as que estão baixadas no meu celular. Essas aqui nós temos ferramentas dentro dele, ferramentas de evangelismo, que são Conhecendo Deus Pessoalmente, as 4 leis espirituais, The Four, e uma ferramenta que fala sobre a vida cheia do Espírito Santo, que é voltada para cristãos. E uma ferramenta que te ensina a compartilhar. Por exemplo, você acabou de baixar o aplicativo e não sabe por onde começar em relação a compartilhar a sua fé, tem dúvidas, essa ferramenta vai te ajudar. Mas antes disso, vamos dar uma olhada nas funcionalidades desse aplicativo. Uma das coisas que você pode perguntar é:
Jéssica, será que eu posso baixar mais ferramentas? Eu posso tirar dúvidas e usar outro idioma? No caso, a gente está no Brasil, mas agora com a quarentena a gente pode se conectar com pessoas de todo o mundo. E você pode sim usar outros idiomas. Vamos lá, você vai clicar no canto esquerdo da tela. Nesse momento aqui, ó, da telinha aqui, você vê que você tem essas barrinhas. Nessas barrinhas aqui, você vai clicando nelas, você vai abrir um menu. Esse menu você vai encontrar a parte de perguntas frequentes. Exatamente aí, olha só. Tem a parte de perguntas frequentes e quando você abre aqui, né, nessa aba, você vai ter várias respostas do que pessoas já perguntaram e que pode te ajudar também. E aí você pode desejar voltar para a sua tela inicial e pensar em outro idioma. Então, as opções de idiomas são muitas. O GodTools tem 80 idiomas disponíveis. Você clica aqui no canto direito superior e você vai ver essa tela. Essa tela de definições de idioma, você vai definir até 2 idiomas de preferência, né? A sua preferência de idiomas. O seu idioma principal e um idioma paralelo. No meu caso, eu escolhi inglês. Mas aqui, olha a lista. Que lista enorme aqui de opções você tem, né? Então, o que acontece quando você escolhe um idioma secundário? Você pode escolher ou pode não ativar essa funcionalidade. Mas no meu caso, eu escolhi ativar e escolhi o idioma inglês. Então, o que acontece na prática? Vamos dizer que você entra num aplicativo, você entra numa ferramenta, você vai evangelizar. Então, você escolheu o Conhecendo Deus Pessoalmente. Quando você quando você abre essa ferramenta dentro do menu do GodTools, ela vai aparecer assim na tela, com a opção em cima, português e inglês. E quando você clica em inglês, ele passa a mesma folha, como se fosse a folhinha do folheto evangelístico, né? É a mesma página, só que em inglês. E aí, quando você passa aquela tela, você vai ver a página seguinte em português, quando você tocar lá em cima, em inglês. Então, é uma maneira de você compartilhar a mesma página do aplicativo, do folheto evangelístico, em 2 línguas. Você pode ler na sua e a pessoa pode ler na dela, seja qual for a língua que você quiser escolher. Então, com isso, você tem a funcionalidade de usar várias línguas e evangelizar pessoas de todo o mundo. Porque você pode, mesmo sem falar aquela língua, estar ali pedindo para que ela leia. E se você fala, já tem ali uma base para o início de uma conversa. Muito bom isso, né? Então, o próximo passo é você se perguntar, ok, esse aplicativo tem várias ferramentas e como eu posso usar uma ferramenta de evangelismo, né? No caso, um folheto ou uma ferramenta de evangelismo. Eu vou te apresentar o Conhecendo Deus. Essa ferramenta está dentro do aplicativo também, e você pode usá-la como dentro de uma conversa. Uma coisa muito legal que aconteceu comigo, quando eu estava evangelizando, que serve de incentivo, né? Um testemunho, eu gosto de testemunhar. É que uma vez eu estava evangelizando no campus, aqui no Ceará, na UFC, na Universidade Federal do Ceará. E eu estava com uma senhora da minha igreja evangelizando, ela ama evangelismo, então você vê que não há barreiras para o evangelismo, né? No campus ela estava lá comigo e nós saímos para evangelizar, procurar alguém para falar de Jesus e encontramos uma moça. E aí nós chegamos, né, para nos apresentar, como a gente sempre faz. Olá, tudo bom? Meu nome é Jéssica. Eu faço parte de um movimento cristão aqui na universidade e a gente gosta de conversar sobre o amor de Deus. A gente pode conversar com você? Eu falei isso para ela e a resposta dela foi. E eu entendi que ela estava dizendo que ela não falava. E aí eu olhei para a moça, a senhora estava do meu lado e perguntei, como é que a gente vai falar isso? Ela é surda. E a gente ficou meio em dúvida, assim, sem saber o que fazer. E aí ela disse, escreve no celular. E eu escrevi no celular. A gente veio falar do amor de Deus por você. A gente pode sentar aqui contigo e conversar? E ela disse que sim. E aí o que eu fiz? Abri o aplicativo e mostrei para ela. Disse, tá, aqui para você. Vai tempo sinalizando, né? Sinalizei para ela ir passando. Pois a gente abriu o aplicativo, entreguei o celular na mão dela. Ela abriu e começou a passar. E no final, você vai ver que tem uma parte onde a pessoa pode identificar se ela tomou uma decisão aceitando Jesus ou não. Ela leu todo o aplicativo, eu só vi ela passando assim, porque ele é todo digital, né? Ela leu toda a ferramenta, todo o folheto, e no final ela apertou, sim, eu aceitei a Jesus.
ela praticamente aceitou Jesus sozinha com o aplicativo. Então, é isso que a gente vê aqui. Nesse folheto Conhecendo Deus, você tem a oportunidade de compartilhar Jesus e as pessoas estão prontas para ouvir. Ele começa falando do amor de Deus e ele segue falando da separação, né? Primeiro ele começa dizendo que Deus amou você, ele te criou com um plano maravilhoso, mas nós estamos separados. Isso é basicamente o contexto de todos os folhetos. Eles têm outras formas de dizer, mas a mesma mensagem bíblica do plano de salvação, que você vai ver mais em detalhes daqui a pouco. O terceiro ponto diz que Jesus é a única solução de Deus para o pecado. E ele mostra aqui nesse menuzinho embaixo, você ao clicar Jesus é Deus, né? Ao clicar em Jesus morreu em nosso lugar, ele vai abrir um versículo que vai te mostrar e você pode ler para a pessoa ou a pessoa vai ler ali naquele momento. E aí no próximo ponto, o quarto ponto, fala de aceitar esse presente que é Jesus, né? Nós devemos receber a Jesus confiando que ele é nosso Senhor e Salvador e só assim poderemos conhecer Deus. E depois disso, imediatamente você vai dar à pessoa a oportunidade de tomar uma decisão, orando, aceitando a Jesus. E é incrível, porque já nessa pandemia, já nessa quarentena, eu já ouvi testemunhos de estudantes que foram evangelizados digitalmente pelo WhatsApp, conversando ali com esse folheto e aceitaram a Jesus. Então, no próximo momento, o que você faz depois de oferecer à pessoa a oportunidade de aceitar Jesus, né? Você vai mostrar para ela como se fosse um pequeno discipulado. Você já vai dar a ela uma base para a fé, mostrando o que aconteceu quando ela colocou a confiança em Jesus. E todos esses pontos aqui embaixo, Jesus entrou na sua vida, seus pecados foram perdoados, são versículos que você pode tocar e ele vai expandir a tela. E depois você mostra à pessoa como ter certeza dessa salvação. E aí você vai dar a ela a oportunidade também de ler os versículos, né? Sabendo o que aconteceu com ela, ganhando certeza da salvação. E depois, no final, você vai compartilhar com ela esse site da Cru, né, que tem conteúdos incríveis. E você pode, inclusive, aqui no canto direito superior, você vê que tem um símbolo para compartilhamento. Você vai compartilhar com ela o folheto que você leu com ela. Então, ela vai ter pelo WhatsApp, pelo Gmail, você vai ter várias opções de compartilhamento. Ela vai ter esse folheto com ela, né? Se você está falando com a pessoa à distância, da mesma forma, você pode ali dizer, olha, tudo bom, eu tenho uma ferramenta incrível, um texto incrível que eu encontrei falando sobre Deus e o amor dele por você, vou te mandar aqui. Você clica, envia e ela vai ter isso na mão. Mas o God Tools não tem só ferramentas para evangelismo. Essa aqui é uma visão geral das ferramentas de evangelismo, que são as 4 leis espirituais e o Conhecendo Deus. Mas ele também tem um folheto para você que é cristão. Ele chama-se Satisfeito. Você está satisfeito? É uma ferramenta incrível e ela começa falando sobre o que você tem sentido, né? Fazendo uma análise pessoal da sua vida como cristão. E para os seus amigos cristãos também, ela é incrível. Então, a primeira tela que você vai ver quando você clica no menu inicial é essa telinha azul aqui, satisfeito, né, com a pergunta, e essas perguntas aqui, né, pedindo para a pessoa identificar como ela se vê, como ela vê a experiência espiritual dela como cristão. Então, primeiro, eu quero te incentivar a ler. É um texto maravilhoso que tem trazido milhões de pessoas ao entendimento mais claro da vida cheia do Espírito Santo, que é o que, na verdade, na verdade, nos dá poder para evangelizar, para falar de Jesus, para viver a vida cristã pela graça, pelo poder de Cristo. Então, na parte seguinte desse folheto, você vai começar a falar sobre o dom divino, o presente de Deus. É um conteúdo maravilhoso que eu te incentivo a ler. Vou parar por aqui para te deixar com vontade de ler e te encorajo a fazer isso. Hoje mesmo, você já com o aplicativo aí, dá uma lida antes de dormir. É maravilhoso. Ele tem também uma oração no final que te sugere essa vida cheia do Espírito Santo. Mas aí você me pergunta, Jéssica, mas o God Tools, ele ensina as pessoas a compartilharem a fé? Sim. Se você está perguntando como eu compartilho minha fé, você está no lugar certo. O aplicativo tem um folheto chamado Como Compartilho a Minha Fé. E ele é bonito assim, olha. E ele tem como um pequeno treinamento. Ele já contém um pequeno treinamento de evangelismo. Então, no momento aqui, quer seja a primeira ou a 20ª vez que você está evangelizando, esse aplicativo é para você.
E ele tem esse conteúdo que é pensado para ajudar pessoas de todas as experiências cristãs, seja muito tempo de experiência, pouco tempo de experiência, a compartilharem os pontos relevantes e importantes da fé cristã de forma direta. Então, por onde que isso começa? O começo de tudo é ouvindo. Você vai orar pela pessoa e focar em Deus e ouvir, buscar ouvir a Deus em relação a essa pessoa em oração. E aí você vai orar por ela, você vai ouvir Deus falar, né, ao seu coração, você vai estar orando e deixando que Deus te inspire, e você vai também tomar iniciativa. E aí, o que você vai dizer? Primeiro, ele vai te mostrar algumas opções aqui do que falar. E olha só, ele dá cenários. Ele dá cenários do que falar com um colega de trabalho, com um amigo, um parente, uma pessoa com interesse espiritual. E cada um desses, assim como dentro de todos os folhetos, quando você clica, ele vai expandir o exemplo, o cardzinho de exemplo do que você pode falar com essas pessoas. É só uma forma de você ir praticando até chegar no jeito que você se sente à vontade para falar. E aí, na sequência, você vai escolher a ferramenta que você mais gosta. Por exemplo, dentro do aplicativo, ele vai mostrar aqui dentro desse treinamento as ferramentas que estão disponíveis, como Conhecendo Deus Pessoalmente, as 4 leis espirituais, The Four, que vocês vão aprender daqui a pouco, Conhecer a Deus e todas as outras. Mas não são só essas, né? Eu vou falar rapidamente de uma visão geral dessas aqui. Conhecendo Deus Pessoalmente é uma ferramenta com gráficos originais, que ilustram os 4 pontos, aqueles mesmos 4 pontos que a gente já viu, né? Foi a que eu mostrei para vocês. E na sequência, ele fala também das 4 leis espirituais, clássico da CRU. Foi o primeiro folheto dos primeiros folhetos evangelísticos escritos pelo fundador da CRU. E ela é um clássico porque ela contém o evangelho de forma simples e direta. E muitos desses folhetos que nós vamos ver aqui são versões dessa mesma mensagem em outras linguagens. E ela fala de leis físicas, leis espirituais, fazendo essa conexão de uma forma muito clara e direta. Mas também pode escolher falar com menos palavras. O The Four, ele é escrito para essa geração. Ele foi criado para a geração atual. Ele foi desenvolvido na Europa e trata de os 4 símbolos, né? O coração, a divisão, a cruz e o ponto de interrogação, para ilustrar a mensagem do evangelho de uma forma visual e fácil de lembrar, né? Então, além do The Four, nós temos também um aplicativo, um folheto que fala sobre perguntas. Ele fala sobre perguntas sobre Deus, né? Perguntas sobre Deus. E o nome dele é Conhecer a Deus. Ele é uma ferramenta desenvolvida nos Estados Unidos e o conteúdo é mais parecido com as 4 leis espirituais, mas de uma forma mais nova, né? Mais atual. E tem também um que é muito interessante para povos e países que têm muito essa questão da honra, como, por exemplo, povos islâmicos. E ele fala da honra restaurada. Aqui está em inglês, mas você baixa ele em português também, e eu vou já te mostrar como. Então, ela fala desse contexto de honra e de vergonha, e como Deus nos restaura a honra que nós fomos criados para ter como filhos de Deus, através de Jesus. E aí, você pode se perguntar, né? Como é que eu posso ter uma boa experiência de evangelismo, criar um bom ambiente, né? Primeiro, ouvindo. É muito importante ouvir no mundo em que tantas pessoas querem falar, pausar e ouvir a outra pessoa. Sendo simpático, sendo empático, ouvindo com o coração aberto, assim como Jesus fazia, como quando ele evangelizava, né? Praticar é uma coisa muito boa para você fazer e tomar a iniciativa. Você vai ver tudo isso aqui do mesmo jeito na tela do seu celular. Então, primeiro ele explica para você ouvir, né, durante uma conversa, ter esse tempo de conversar com a pessoa, iniciar com humildade mesmo, querendo saber sobre a experiência dela, né? E aí ele vai, cada um desses pontos aqui, você pode tocar e ele vai te expandir mais a explicação. E aí, se você perguntar, mas tem mais alguma coisa que eu preciso saber? Tem sim. O God Tools tem vários idiomas, como eu falei para você. E ali no cantinho, você pode modificar a opção de idioma que você quiser. Para qualquer língua, como a gente já falou aqui, né? E os aplicativos, você vai ver quais são as línguas, as ferramentas, na verdade. Você vai ver que línguas aquela ferramenta está disponível. Então, algumas ferramentas têm mais línguas e você pode verificar isso tocando nesse símbolozinho na esquerda.
tá bom? Na superior direita, desculpa, e no cantinho, exatamente, ali, para você ver quais são as línguas que estão disponíveis, tá bom? E aí, quando você for navegando, é uma navegação super simples e dinâmica. Ao deslizar, você vai passar as telas, né? Você vai passando a tela e você pode também clicando na setinha que tem no final, embaixo, ou deslizando, você vai passar os cards da sua ferramenta escolhida. E no final de toda conversa, você deixa a ferramenta na mão da pessoa, aquele folheto evangelístico na mão da pessoa, ao compartilhar com ela, né? E ela pode também, ao compartilhar, ela vai receber aquele folheto que você usou com ela na conversa, né? Se você estava apresentando numa ligação de Zoom e ela estava vendo sua tela, no final você do seu celular pode enviar para ela diretamente por e-mail, WhatsApp, do jeito que você preferir. E no final de cada ferramenta, você vai ter também um pequeno segmento. Como eu disse dentro do Conhecendo Deus, tem um pequeno discipulado. E cada ferramenta tem esse segmento que vai dar essa continuidade, o que eu posso aprender mais, né? Então agora você está mais do que pronto para compartilhar. Você já tem esse conhecimento, você tem o Espírito Santo e eu te encorajo a entrar no God Tools e conhecer todas as funcionalidades desse aplicativo. Deus abençoe. Muito obrigado, Jéssica. Que tremendo, muito bom mesmo. Eu creio que você deve ter ficado entusiasmado, né? Se você não baixou ainda aí para o seu celular, baixe hoje ainda e comece a explorar todo o arsenal de possibilidade que você tem para compartilhar sua fé em Cristo, né? Eu sei que muitos que estão aqui já conhecem 4 leis espirituais, mas você viu que tem várias versões das 4 leis espirituais e hoje, com facilidade, está na palma da tua mão, em qualquer lugar, em qualquer língua, né? Você pode não só falar na sua língua, mas compartilhar também em outras línguas e pensando em contextos diferentes, né? Como honra restaurada, que é uma mensagem muito linda mesmo e em alguns países isso é muito forte, essa questão da honra, né? Especialmente ali na Ásia. Então, olha que tremendas oportunidades. Muito obrigado, Jéssica, por compartilhar conosco, né? E ela falou um pouco de uma das ferramentas que estão ali, né? Então, God Tools, ferramentas de Deus. E o Felipe, que é missionário de Atletas em Ação, envolvido com esporte, né, com futebol, ele vai estar compartilhando com a gente agora como usar especificamente uma ferramenta que é muito contextualizada para o mundo contemporâneo, onde a imagem é muito forte, onde as pessoas querem rapidez, né? E uma imagem fala muito mais do que palavras, né? E ele vai estar apresentando para a gente o The Four, esses 4 símbolos. Então, com vocês, Felipe Santana, ele vai se apresentar um pouco mais. A palavra é tua, Felipe, seja bem-vindo. Antes do Felipe falar, se você tiver alguma pergunta, algum questionamento, tem ali um Q e um A, que é Question and Answer, né? Perguntas e respostas, você pode colocar ali, pode fazer para o chat também, a gente vai estar tentando responder por aqui. Se não der para responder agora, a gente vai responder tudo depois e enviar para vocês, tá bom? Felipe, é com você. Boa noite, tudo bem? Muito obrigado, Edson, pela recepção. É um prazer estar junto com vocês aí também, participando desse webinar. Edson falou, meu nome é Felipe Santana, sou Rio de Janeiro mesmo, viu? Mas nós vamos hoje começar a falar sobre o The Four, que é essa ferramenta fantástica, simples de utilizar, e como a Jéssica explicou muito bem, o God Tools é algo fantástico que veio para revolucionar a nossa geração. Essa geração está craque já nessa forma digital. Mas eu quero começar com você, vendo aqui sobre conexão com os perdidos, né? João 4, do 7 ao 15, vai nos relatar uma história muito conhecida de todos vocês, que é a história da mulher samaritana junto ao poço. E essa história traz para a gente alguns aspectos, alguns pontos que nós podemos trazer como aprendizagem e compartilhar isso com as pessoas para aprender a compartilhar o The Four. Como a Jéssica falou, eu primeiro quero lembrar para vocês um negocinho específico. Como Jesus iniciou essa conversa com a mulher samaritana? Ele estava no poço, a mulher chegou para tirar água. Jesus ele usa a linguagem ali do momento e fala, mulher, você teria como tirar água e me dar para beber? Então, repara que as palavras de Jesus ela demonstram aceitação
ele utiliza ali a linguagem do cenário que ele estava vivendo naquela hora para iniciar uma conversa, para poder entrar no assunto que ele queria, que é falar de salvação. E aí, depois disso, você para pensar e fala assim, Felipe, nós estamos vivendo num mundo de pandemia, nós estamos talvez fazendo uma quarentena realmente severa aqui no meu estado, no meu local onde eu estou, nós estamos dentro de casa. Onde foi que começou mesmo? Onde foi o local que Jesus se encontrou com a mulher? No poço. Então, o local onde você pode se encontrar com seus amigos, que você pode se conectar com seus amigos, com os perdidos, também pode ser a sua casa, o seu quarto, a sua sala, onde você estiver, onde, como o Edson falou, hoje você tem o seu smartphone na palma da sua mão, simplesmente compartilhar uma ligação de vídeo, um status no seu Instagram, você consegue falar do amor de Cristo. Então, outro ponto interessante nessa passagem, para a gente entrar no Defor, a Jéssica falou algo fantástico, é que Jesus, ele ouvia a mulher samaritana. Não sei se você está lembrando da história claramente, mas logo após o webinar você pode ir lá ler, você vai ver que Jesus perguntava e Jesus parava para ouvir. E isso é muito importante no compartilhar do amor, você ouvir o que a outra pessoa tem para te dizer. Você parar um pouquinho e escutar ela. Isso, olha, ela se sente tão importante com isso que ela também vai parar para te ouvir. Mas, geralmente, nós não queremos escutar os outros, mas queremos que eles nos escutem. Então, vamos aprender a escutar também um pouquinho mais, como a Jéssica falou. E quero também falar com você o seguinte, o que significou esse encontro para aquela mulher? Rapidamente. O encontro para aquela mulher significou mudança de vida. E para pensar, quem iria imaginar que logo após uma aldeia inteira iria ouvir do amor de Cristo através daquela mulher samaritana, porque um judeu que não tinha contato, não podia falar, ainda mais com mulher, falou do amor de Cristo, falou do amor que salva, que transforma para ela, e ela compartilhou naquela cidade. E para Jesus? Você já parou para se perguntar o que esse encontro significou? Para Jesus, simplesmente foi mais uma oportunidade de impactar a vida de uma pessoa e transformar. Então, assim, isso também serve para você, que você tem essa oportunidade de, nesse tempo, impactar e transformar vidas através da palavra. E como também eu gosto de pensar, eu costumo dizer aqui, não perca oportunidades. Porque hoje, gente, olha só, você sai de casa, você esquece documento, você esquece carteira, esquece dinheiro. Mas, rapaz, o smartphone, se você esquecer em casa, eu aposto que você volta correndo para buscar. Hoje nós não conseguimos viver sem um telefone, sempre estar conosco. Por isso essa ferramenta, ela precisa estar no seu telefone. Ela precisa estar na sua área de trabalho para você compartilhar com o maior número de pessoas possível, para que esse evangelho seja, expandido o mais rápido possível. E aí eu quero entrar agora no Defor com vocês. Já demos esse panorama, eu tenho certeza que você vai ler. E talvez você esteja se perguntando agora em casa, Felipe, como eu posso compartilhar essa fé cristã de uma maneira assim tão simples e clara? Eu quero já dizer para você que esses 4 símbolos que estão aparecendo aí na sua tela, ele representa a mensagem central da Bíblia. E através dele você vai conseguir compartilhar de uma forma simples e eficaz a palavra e o amor de Cristo, a mensagem central da Bíblia. Vamos continuar então? Assim que você... Se você ainda não tem, eu acho que você já deve ter baixado esse aplicativo, mas se não, você pode baixar, a Jéssica já falou, é um aplicativo gratuito, GoodTools, está aí o símbolo dele para você, GoodTools, para você baixar. Ele está tanto no Google Play, disponível, quanto na App Store, viu? Você pode também entrar lá e baixar, você não paga nada por isso, nem por atualização. Então, se você ainda não baixou, assim que terminar esse webinar, você entra lá e baixa, por favor, essa ferramenta para que você possa falar do amor de Cristo. Vamos começar então? Assim que você abre o Defor, ele começa com essa primeira imagem que você está vendo. Eu gosto sempre de perguntar para as pessoas, né? E aí, eu sempre falo assim, olha, o que esse símbolo significa para você? O que ele representa para você? E aí eu mostro a tela do telefone, nós estamos juntos ali, eu deixo ela falar. Geralmente ela vai te responder o que realmente vai passar, o coração. Sim, mas o coração, alguns vão falar o amor. E aí você já entra, você fala, olha, exatamente, é isso que eu quero dizer para você, que Deus, sabe, Ele te ama, que Deus, Ele te ama de uma forma, assim, muito especial, de uma forma incondicional, o amor dele é por você. E aí você pode tanto usar, se você apertar ali naquele nomezinho Deus me ama no seu app, ele vai levantar exatamente essa abinha que está aparecendo na sua tela.
que ali está dizendo que o amor dele é ilimitado, que o amor dele é incondicional, que não há nada que Deus queira mais do que experimentar o seu amor e descobrir o propósito da sua vida num relacionamento com ele para que você possa descobrir. Sendo que eu gosto sempre de contar de uma forma de história. Eu começo a falar para a pessoa o seguinte, olha, Deus ele te ama tanto, ele me ama tanto. Geralmente eu uso sempre o eu, né? Eu trago para a primeira pessoa, eu falo, olha, Deus me ama tanto que ele não se importa com o que eu estou fazendo, se eu faço coisas boas só ou se eu faço coisas mais para me amar. Simplesmente ele me ama porque ele é o próprio amor. E aí você pode ir utilizando a sua criatividade, você pode ir utilizando a sua experiência para falar de amor, do amor de Cristo sobre a sua vida. Você pode citar, por exemplo, já escutei várias pessoas falando, que alguns poetas que falam que o amor não se vê com os olhos, o amor, sabe, se vê com o coração. Então você pode falar, olha, Deus para mim realmente é esse amor, assim Deus é para mim, ele é esse amor que a gente, sabe, se vê, sente com o coração. E você vai começar um diálogo com a pessoa. E você pode falar assim para ele, olha, mas na verdade, eu preciso que você entenda que, apesar desse amor, vai ter algo que, que nós não conseguimos presenciar, que às vezes eu não consigo verificar esse amor em minha vida. E aí o legal desse aplicativo é que você não precisa ter os versículos decorados. É fundamental, é bacana se você tiver. Mas se você é novo convertido ou você ainda não decorou, aperta ali naquela abinha versículos da Bíblia, vão ter esses dois versículos aí de 1 João 4:16 e Salmos 16:11 ali, vai estar escrito o versículo, você pode pedir para a pessoa ler, ou você pode compartilhar, falar desse versículo de uma outra maneira para essa pessoa. E você pode continuar dizendo para ela o seguinte, olha, sabe, na verdade, nós não confiamos nele, nós erramos em não cumprir as leis dele para a gente, e aí por isso nós não experimentamos esse amor que ele tem para nos dar. E aí, como está escrito ali no texto ali, você pode falar para ele assim, olha, às vezes nós tentamos buscar o propósito da nossa vida por nós mesmos. E aí nós quebramos a cara, e isso é o que a Bíblia vai falar que é pecado. E aí entra nesse segundo símbolo, você vai mostrar para ele, faz a mesma pergunta, o que esse símbolo significa para você? As pessoas vão responder, divisão. Alguns vão falar, talvez seja problema. Outros vão falar isso exatamente, porque nós estamos, sabe? E isso, o nosso pecado criou essa divisão. Porque nós nem sempre experimentamos esse amor, porque nós estamos ignorando esse amor de Deus na nossa vida, procurando em nós mesmos, porque nós somos bons em fazer isso, achando que nós somos, sabe, os caras fundamentais, nós somos bons em querer agir pelas nossas próprias forças. E isso a Bíblia fala que é pecado. E esse pecado cria essa divisão. E você pode, sabe, ir acrescentando, falando, olha, isso é como se fosse um muro que cria entre nós e Deus. Em Romanos 3:23 vai dizer que todos nós pecamos e por isso nós estamos separados. Esse pecado criou esse muro entre eu e o meu Senhor. E lá em Isaías 59:2 vai dizer que esse pecado, apesar de ser como um muro, sabe, ele vai dizer o seguinte, que se tem um muro, é porque vai ter algo que tem como você derrubar esse muro. Mas o que seria esse? O que eu posso fazer para derrubar esse muro? O que eu posso fazer, sabe, para que esse pecado não interrompa mais o meu relacionamento, que não prejudique mais esse relacionamento com o meu Deus? E aí você vai conversando com ela, pode abrir também os versículos ali, vai estar escrito, mas você pode incluir esses versículos no seu diálogo com essa pessoa. E aí você passa para o lado, você vai ter o próximo íconezinho aí, que você também vai dizer, esse aqui é o símbolo da cruz. E a pessoa fala assim, é bacana, realmente, a cruz. Você fala, então, exatamente, apesar dos nossos pecados, sabe, nos separar de Cristo, isso não impede que Deus me ame e que Deus te ame. Sabe, ele veio à Terra como forma humana, como forma de homem, veio como enviou seu filho, seu único filho, que está escrito lá em João 3,16, que foi porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu único filho para morrer na cruz por mim e por você, para que todo aquele que nele crê, sabe, não venha perecer, mas que a gente possa ter a vida eterna. Então, assim, você pode incluir nos versículos, no meio do diálogo, você pode ir falando com eles e deixa a pessoa falar, fala, o que você pensa em relação à cruz? E alguns vão falar, olha, para mim é símbolo de religiosidade, para mim é símbolo realmente de morte, de salvação. E você vai falando, olha, exatamente foi lá na cruz que Jesus levou sobre si o castigo pelos nossos pecados. Mesmo ele não tendo pecado algum, porque ele não pecou, mas ele levou os nossos pecados, os meus pecados,
os seus pecados sobre ele lá naquela cruz. Jesus morreu, sim, mas ele ressuscitou. Ele, através disso, ele nos reconciliou com Deus. Ele derrubou aquele muro que fazia divisão e agora ele nos deu novo acesso a Deus, ao Pai que nos criou. Então, através da fé, nós podemos experimentar esse amor de Deus e receber a vida eterna. Então, assim, você pode ir dialogando com a pessoa, você pode sempre incluindo esses versículos. Você vai falar para ela lá, se você quiser falar sobre 1 Pedro 3,18, que está mencionando aí, você vai dizer, olha, Jesus sofreu. 1 Pedro 3,18 vai dizer que Jesus sofreu, foi por mim, por você, assim carregando o pecado. Se você não souber, volto a dizer, recapitulando, clica ali no versículo, que lá vai estar escrito o versículo, peça que a pessoa leia com ela, explique, pergunte se ela entendeu o versículo, e aí você vai passar para a próxima abinha aí. E aí, você passando o próximo ícone, ela vai dizer assim, agora é a interrogação, não simples de uma pergunta, exatamente, é decisão. E aí você fala assim, você percebeu, sabe, você conseguiu enxergar que Deus fez de tudo para mostrar o quanto Ele te ama, o quanto Ele me ama? Você já conseguiu perceber isso? Que se você confiar, se eu confiar minha vida a Ele, nós vamos poder experimentar esse amor incondicional, esse amor, sabe, incomparável de Deus por mim, por você. Aí você fala, olha, lá em João 1,12, explica que Deus deu a todos os que receberam e acreditaram nele o direito de serem chamados de filhos de Deus. Então você e eu, nós temos esse direito. Apenas nós precisamos receber e acreditar. Então, se você vai, sabe, trocando essa ideia, você vai bater nesse papo com ele, você vai dizer, olha, cada pessoa tem um desafio a tomar uma decisão. E aí você vai entrando, você pode citar outros versículos, você pode dizer o seguinte, que lá em João 8,12 vai dizer que Jesus é a luz do mundo e qualquer um que for até ele, ele nunca mais vai andar na escuridão. Você vai trabalhando com a pessoa a sua experiência e aí você não deixa de fazer a pergunta no final. Você vai falar assim, é fácil, não é? Você fala assim, tem alguma coisa que te impede de você tomar uma decisão hoje? E você vai bater na pessoa, deixa ela pensar, dá o tempo. Se ela ficar em silêncio, você também fica em silêncio um pouquinho, deixa ela pensar, deixa ela refletir, sabe? Não tenha pressa em fazer ela responder. E aí ela vai pensar, ela vai refletir, ela vai falar assim, poxa, quero. Você fala, então é simples, faça uma oração comigo. Você pode repetir comigo agora essa oração? E aí ela vai falar, não, vamos repetir, você faz a oração. O aplicativo também, ele tem esse modelo de oração para você fazer. Se você não souber, você pode entrar lá, tem um aplicativo, tem um modelo para você fazer essa oração. E passando, sabe, chegando no próximo aí, você, da decisão, como eu te falei, da sua pergunta aí, é a pergunta mais importante. Você fala assim, olha, imagina que Jesus está aqui agora, diante de você. Imagina que Jesus está diante de mim e está perguntando para você se você quer um relacionamento pessoal com ele. Como você responderia? A pessoa vai dizer sim ou não. Se a pessoa responder sim, como eu te falei, você já vai lá para a oração que tem no seu aplicativo modelo. Mas se ela responder não, Felipe, o que eu faço? Né? Desligo o telefone, fico chateado, não falo mais, vou... Não, só dizer, você pensar o que precisa acontecer para que você possa crer que Jesus, sabe, em Jesus e decidir viver sua vida com ele. E deixa ela responder. Pergunta para a pessoa se você pode orar por ela, pela resposta naquele momento. Ela vai falar, talvez eu quero pensar, eu quero orar com você para que te ajude nesse momento de decisão. Não descarte já ali de imediato, se ela falar não, essa pessoa, escute ela e pergunte o porquê. Sabe, se você pode ajudar em alguma coisa. E continuando, nós vamos ver agora aí, como eu te falei, tem um modelo da oração lá no app, tá aí o modelo, como posso orar. E está dizendo lá, está escrito, gente. É só você ir lendo, ler pausadamente para que ela possa repetir. Você fala, querido Deus, eu te agradeço por me amar integralmente. Eu percebo que tenho vivido sem você até agora, sabe? Então você vai seguir esse modelozinho aí. Vai deixando ela responder, vai deixando ela falar junto com você, viu? E aí no final tem ali a pergunta, você fez esta oração? Não estou pronto ou sim? É isso? E se ela colocar sim ali, quando após ela fazer a oração, se você não tiver enviado o link para ela do app, clicando, como a Jéssica falou, naquele íconezinho ali à direita no seu celular lá em cima, você vai enviar o link para ela, lembrando que você não envia o texto, viu? Você envia um link para que ela entre e baixe o aplicativo no telefone dela, tá? Então,
após ela fez essa oração, você vai falar assim, poxa, baixa esse aplicativo agora aí, porque você tem como continuar os próximos passos utilizando o mesmo aplicativo. E essa terceira telinha que está aí, sabe? Próximo passo, ler, conheça, compartilhar. São todas aquelas ferramentas que a Jéssica falou para vocês aí no início. E você vai caminhando junto com elas, não termina o contato aí, porque assim como Jesus começou o discipulado daquela mulher samaritana naquele exato momento, assim que ele começou e iniciou a conversa com ela, assim como a Jéssica falou, que ali já começa o seu discipulado com essa pessoa já começou agora, imediato, a partir do momento que você começou a conversar com ela. Então você vai caminhar junto com ela, você vai, sabe, progredir, ajudar ela a evoluir na fé. E aí, o aplicativo é muito bacana, é fácil de usar, você precisa baixar esse aplicativo, ele é tão útil para você quanto para quem está recebendo a Jesus, como a Jéssica já falou. Então, continuando agora aqui, para a gente não ficar com mais tempo, você pode dizer o seguinte, Felipe, alcançar as pessoas ao meu redor. Como assim? E aí aqui tem uma dicasinha para você. Nós separamos ali um alvo em 4 etapas, né? Nós temos escola e trabalho, igreja, grupo de jovens, né? Nós temos família e hobbies ali, o seu tempo que você tem talvez de corrida, de futebol, de uma praça, e o seu tempo livre que você está lendo, que você está fazendo algo do seu interesse. E legal que ali a dica está dizendo o seguinte, olha, escolha 3 pessoas, né, desta lista e comece a orar regularmente por ela. Foi como a Jéssica já falou para vocês, coloque esse nomezinho no papel, ore todo dia por ela, peça ao Senhor como começar, a direção, peça ao Senhor para já ir quebrantando o coração dela, e você já vai trabalhando ali essa oração. Após escrever esses 3 nomes abaixo, você vai começar a orar e vai pedir oportunidade para compartilhar o Evangelho usando o DEFOR ou usando as 4 leis espirituais, mas utilize o aplicativo God Tools, que é muito bom, tem algo fácil, simples e eficaz com a mensagem central da Bíblia para que você possa falar do amor de Cristo. E, Felipe, como fazer isso? Quais são os métodos que a gente pode compartilhar? Continuando, nós vamos ver que você pode compartilhar usando as redes sociais. Como? Você pode marcar ela lá no Instagram para ela seguir o DEFOR no Instagram. Você pode mandar o link do site do DEFOR para ela. Você pode marcar o DEFOR lá no Facebook e pedir para ela acessar a página. Agora, o que fazer com o WhatsApp? Você pode enviar pelo WhatsApp o link para ela baixar o DEFOR, como está mostrando aí na tela para vocês. Simples e eficaz. Mas só isso que a gente pode fazer? Não, você pode ser criativo. Brasileiro, gente, é um povo criativo. Tem um meme na internet que fala que agora a NASA vem. Então você é capaz de, sabe, ser criativo para utilizar o símbolo do DEFOR. Eu escutei quase agora. Você pode fazer um cupcake. Olha só que coisa maravilhosa. Foi falado isso na reunião passada, no webinar passado, né? E em cima colocar os símbolos do DEFOR e presentear o seu vizinho. Olha só. Que coisa maravilhosa. E ele vai ficar curioso, vai perguntar, gente, que símbolo é esse aqui? Opa, deixa. E você já entra falando, apresentando a ferramenta para ele, mostrando a mensagem central da Bíblia. Você pode usar camiseta, você pode usar as suas redes sociais, o seu Instagram. Cada dia você posta lá uma imagem do DEFOR. Um dia você põe o coração, no outro dia você põe o símbolo de divisão, no outro dia você vai pôr a cruz, no outro dia você vai pôr a interrogação e vai ter alguém que vai perguntar a você, cara, o que é isso que você está postando aí diariamente no seu Instagram? Você já tem a deixa para entrar. Então, você pode trabalhar, contando para vocês rapidamente aqui, como a Jéssica falou que eu gosto de ter muito, meu tempo já está se esgotando, eu também gosto, vou falar para vocês rapidamente. Foi ano passado, eu tive a oportunidade de ir para o Marrocos e Espanha para missões através do futebol. E no aeroporto, eu ando com a minha pulseirinha do DEFOR. Não sei isso. E aí nós estávamos com essa pulseirinha no aeroporto e nós paramos numa loja lá, dentro do aeroporto, né? E aí, conversando com a vendedora, ela estava olhando demais para a pulseira, né? Para o braço. E ela falou assim, que pulseira legal. Eu falei assim, olha, essa pulseira aqui, ela tem um negócio muito bacana, uma história fantástica que me ajuda diariamente. Ela falou assim, essa pulseira ajuda a controlar a pressão, ajuda, sabe, controlar o emocional. Eu falei, mais do que isso? Ela, sério? Como isso consegue? Eu falei, você tem um tempinho? Você pode retirar a pulseira do braço, coloquei no braço dela e começamos ali a compartilhar, sabe, a história central da Bíblia para ela.
tivemos a oportunidade de orar com ela, ela aceitou a Jesus ali, sabe? Pegamos o contato dela, mantivemos depois um tempo contato pelo WhatsApp e foi muito bacana tu ver uma pulseirinha que chamou a atenção de uma vendedora. Então, assim, você pode usar de várias formas. Aqui em casa, eu e minha esposa, nós temos 2 filhos e estava na moda esse jogo Ludo. Não sei se você conhece. Nós transformamos também o Ludo em um jogo mesmo de tabuleiro. Nós fizemos num papel grande e colocamos o símbolo do DEFOR para ser as peças do jogo. Então, a gente trabalha, a gente joga, a gente brinca com as crianças utilizando o DEFOR, ensinando a eles como compartilhar o amor de Cristo, para quando eles estiverem jogando com os amiguinhos não cristãos aqui do condomínio, eles vão poder falar do amor de Jesus, porque vai despertar a curiosidade e eles vão perguntar: que símbolo é esse? Por que coração? Por que agora amor? Por que agora você ganhou mais uma vida? Por que agora voltou? E foi muito bacana. Nós podemos depois compartilhar com vocês também esse jogo, se você quiser utilizar como essa estratégia. E por último, eu quero deixar para você essa frase aí fantástica, que diz o seguinte, que o êxito ao testemunhar consiste simplesmente em tomar a iniciativa de compartilhar Cristo no poder do Espírito Santo, deixando os resultados com Deus. Só fale, só, sabe, fale com alegria, com amor, com carinho, fale sem ver a quem. Deixa que o êxito do resultado fica com Deus. Ele é quem vai fazer a obra. Que Deus te abençoe, agradeço a oportunidade. Até a próxima. Muito legal, Felipe. Muito obrigado pelo seu entusiasmo, né, por compartilhar conosco essa ferramenta fantástica que é o DEFOR e as possibilidades imensas, né? E deixa a NASA vir estudar a gente, que não tem problema não, desde que seja para compartilhar o evangelho, vale a pena, a gente vai até a Lua, se for preciso. Porque se tiver vida extraterrestre, a gente vai lá cumprir a grande comissão também. Tá joia? Muito obrigado, viu, por Jéssica e Felipe compartilharem essa ferramenta. Eu queria destacar que o aplicativo ele é leve, é muito leve, tá? Você pode baixar todas essas ferramentas que não vai pesar no teu celular. E o melhor, você não precisa estar online para poder compartilhar, para você poder usar. Ele funciona offline da mesma forma. Obviamente, na hora de você mandar o link para alguém, aí sim você precisa ter uma conexão com a internet para que a mensagem possa ser enviada pela sua rede social e a pessoa vai receber lá um link para que ela possa navegar na web nessas ferramentas, sejam elas 4 leis espirituais, honra restaurada, você está satisfeito, né? Aliás, satisfeito, enfim, todas as ferramentas. Muito bom. E a Jéssica começou a destacar que essas ferramentas aí do GodTools não são apenas para evangelismo, mas já começa a ter alguma coisa para edificação também, já começa a apontar para essa direção. E a gente vai estar compartilhando aqui nos próximos webinars uma ferramenta também muito boa para ajudar virtualmente também, online, né, as pessoas a crescerem também na sua fé. Tá joia? Usando um processo chamado de 3/3, né, de olhar para trás, olhar para o alto e olhar para frente. Eu já só estou dando um spoilerzinho aqui, mas é para deixar você com água na boca, para você participar nos próximos seminários que virão aí, tá bom? Nos próximos webinars. E por falar nisso, na quinta-feira, nós vamos ter o nosso próximo webinar, nós vamos falar do uso do aplicativo do Filme Jesus, do app do Filme Jesus, como uma ferramenta também para conexão com os perdidos, para criar conversas espirituais e como usar de uma maneira criativa também vídeos curtos, usando o entretenimento para alcançar as pessoas. Da mesma forma como o Felipe falou ali do joguinho, que ajuda a alcançar pessoas, como que a gente vai poder usar essa ferramenta digital também do Filme Jesus, o app do Filme Jesus, para nos conectar com os perdidos. Tá joia, gente? Eu quero agradecer a presença de todos vocês que estiveram conosco nesta noite, né? Lembrando que essas aulas estão sendo gravadas, né? Esses webinars estão sendo gravados e eles serão disponibilizados no final da série. Então, no final da série, todo mundo que se inscreveu, daí a importância também de você ter se inscrito, colocando ali o teu e-mail, que é uma base de dados para a gente também, para poder depois compartilhar com você onde você vai poder acessar todos os vídeos desses webinars. Tá joia? Muito obrigado, gente. Eu quero agradecer mais uma vez a todos vocês, agradecer
a Felipe e Jéssica, né, por compartilharem conosco nessa noite, nos abrilhantar, né, com 2 ministérios diferentes dentro da CRU, Campus e Atletas em Ação, e essa integração é muito gostosa, né? Nós servimos ao mesmo Deus, na mesma missão, com ferramentas iguais, abordando de maneira diferente para atingir as pessoas, tá bom? Só para responder aqui, alguém perguntou que gostaria de se cadastrar. Lê Abreu, existe um site, eu vou talvez pedir depois para que o Arão possa mandar aí o site de inscrição, e aí você pode fazer lá o seu preenchimento online dos seus dados, tá? E ficaria mais fácil para você ter acesso a todas as informações. O Arão vai estar colocando aí para você depois o endereço de onde você deve, pela internet, se cadastrar. Tá joia, gente? Muito obrigado. Deus abençoe vocês. Uma semana abençoada para todos vocês e até quinta-feira, nesse mesmo horário. Tá joia? Divulguem, ajudem-nos a espalhar essas boas notícias para todas as pessoas e compartilhem usando God Tools. Deus abençoe vocês. Até quinta-feira.